Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu vou ler uma palavra aqui. Perdão, aqui de manhã cedo é duro. Mas é que eu tomo um remédio também ali, né? Porque pra pressão, esses negocinhos. Então nasce esses negócios no peito. Pigaram, né? Mas tá bom, vamos começar a pregação aqui então. Diz assim a palavra de Deus: convite aos sedentos e famintos, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não se satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclina os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos, e que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto se está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em poder, em perdoar, porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sairá da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aqui está falando de um tempo que ainda não havia chegado, mas já os pregadores, Isaías, Jeremias, esses pregadores mais antigos, eles falavam da vinda de Jesus. Eles falavam do tempo em que se comia, bebia
e não pagava-se nada, mas ele estava falando da palavra de Deus, do alimento que alimentava a alma, o espírito, e fortalecia a alma e o espírito da pessoa. Estava falando de um tempo que fala de comida, né? Mas é de um tempo em que não havia necessidade de comprar, porque a palavra era de graça. Jesus vinha, ele dava a palavra de graça. Então está falando aqui, por exemplo, Isaías 50, aqui é 55, 53, fala dos sofrimentos do Messias, da vinda que ele ia acontecer com ele, né, naquela época, né? Que não havia acontecido ainda. E o próprio Jesus depois ele pregava, né, sobre o Velho Testamento, e vários lugares no Velho Testamento ele falava. Então diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Isso ele está falando aqui do alimento sólido, né, tal, mas ele está é uma maneira figurativa que apontava para Jesus. Quando Jesus chegasse, nada disso precisava ser pago. Aliás, ele estava falando do alimento espiritual, né? Aqui está falando do alimento físico, mas isso era quase que uma parábola. Mas assim, ele estava falando do tempo que Jesus viria, aliás, e que não havia mais necessidade de comprar para comer, mas ele estava falando de um alimento não sólido, um alimento espiritual. É esse tempo que Jesus chegou depois, né? Vinde, comprai sem dinheiro. Até hoje você não paga, né, para você ouvir a palavra e se fartar dela. A palavra de Deus. Quando você vai lá na igreja, você ouve a palavra lá, um texto ou alguns versículos do pastor, do pregador, ali as migalhas que caem na mesa. Por quê? Porque é só, não é? Mas aqui, ó, aqui você se farta, você senta e come à vontade. Ou se alimenta o espírito com força, porque a palavra dá força, dá ânimo, dá libertação, da salvação, tudo pela palavra, isso pela fé. Tudo isso requer-se fé, porque se você não tem fé para nada, então você não acredita em nada também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então uma medida de fé cada um recebe de Deus, né? Mas aí ao acrescentar da fé, vai do teu trabalhar pelo Espírito Santo na tua vida, conforme você vai ouvindo da palavra, vai experimentando, comendo da palavra. Por isso antigamente se não falava assim, que dava lá o livro para fulano e tal, comia o pergaminho, comia o rolo. Ele não comia literalmente o papel, mas ele recebia, é igual eu aqui, vou comer a palavra, mas eu não vou comer o livro da palavra, eu vou me alimentar daquilo que está dentro da palavra, ou seja, a própria palavra dentro do livro. Então aqui está falando de comprar sem preço, porque não é cobrado até hoje, né? Eu não sei que tem uns caras que fazem na igreja comércio, eles já estão pagando, já estão fazendo a coisa errada, né? Mas é de graça. Ele diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Pode ver que ela não está falando aqui da palavra, mas está falando de um alimento sólido, mas que jogando para o espiritual é a palavra de Deus, é a própria palavra, vem do sólido para a palavra que é espiritual, para o espírito, um alimento para o espírito.
que aqui você não vai comprar o pão, você não vai comer aquilo que pode satisfazer o corpo físico apenas, mas é o espiritual. Ouvi-me, diz assim, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com gordura. A vossa alma se deleitará. Como que a alma se deleitará? Na palavra. A alma não vai comer o feijão, arroz, mas é na palavra, com gordura. Gordura significa no tempo que eles pegavam a gordura, né? A gordura significa o óleo, o alimento que é a palavra, e o óleo da unção, né? Ele está falando que dá unção, a gordura é unção, porque ele fala da gordura, mas ninguém vai, que por exemplo, na palavra você vai comer gordura. Então, coisa você não esmiuçar bem, depois a pessoa não entende, né? Mas quando fala de gordura, fala de unção, fala de força para o corpo físico. Força. Você quando come uma gordura, o corpo fica forte, fica viçoso, você pode comer um pouco de gordura e outros alimentos, você fica o dia inteiro, não dá fome. Então está falando que dá vigor, a palavra dá vigor, é como se fosse a gordura, né? Antigamente e hoje ainda, né? A gordura da ovelha, assim por diante, até é gostoso, né? É bom, alimenta bem o corpo. E a gordura está falando aqui de um alimento consistente, de um alimento forte, que é a própria palavra. Se não explicar bem explicar, tem gente que pensa que é gordura. É gordura mesmo. Porque tudo você vai pegar dentro da palavra, você puxa da palavra, você puxa do normal, né? Do normal pro espiritual. Jesus fazia isso, né? Muitas vezes o cara falava, mas é parábola, mas ele falava. E às vezes era uma parábola, mas estava ali a essência dentro da parábola, a essência da palavra, que é no espiritual, que ele falava no espiritual ali mesmo. Quando ele falava em parábola, era no espiritual. E diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Olha. Inclinem os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A alma não vai viver da gordura do animal, né, na verdade. Ele vai viver, a alma fortalece na palavra, recebe um reforço espiritual, que é a palavra, e a palavra é o que alimenta o espírito, é o que fortalece o espiritual. Então, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. O próprio fala disso, vinde a mim. Ouvi as vossas almas, ouvi a vossa alma e viverá. Porque o espírito, a alma é o corpo vivente, o fôlego, é a alma, né? O intelecto é a maneira de pensar, o pensar. Mas o intelecto só funciona com o espírito, e a alma só funciona com o espírito. Se o espírito sair do corpo, a alma desfalece e a capacidade de você pensar, raciocinar se foi. Então a alma que dá vida, o espírito, aliás, que dá vida à alma, e o intelecto. E diz mais a palavra, diz assim: porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A própria palavra aqui está falando de Jesus, que Jesus viria fazer uma nova aliança, uma aliança eterna para com o homem. E aí as beneficências que Davi falava, que é dentro da palavra. Esse aqui é Isaías, né? Mas os Salmos, ali você vê Davi falando da essência da palavra.
E o Davi era um homem muito sábio. Deus deu sabedoria a ele, a Salomão, é muito sábio. E então diz mais aqui: eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Então, que na época Deus deu, aqui está falando de Davi, né? Que Isaías está falando de Davi, que deu Davi para que fosse testemunha aos povos e príncipe, mandador. Ele era mandador, ele era um chefe, e ele era um príncipe, aliás, era um rei. Ele era um príncipe e se tornou rei, né? Ou Davi, né? Que eu já estou falando Davi aqui. Eis que clamarás a uma nação que não conheces, e a outra que nunca o conheceu, mas correrão para ti. Então, nesse tempo que Jesus chegou, as nações ouviam falar de Jesus e corriam para Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a palavra, mas eles, quando ouviram falar de Jesus, dos prodígios, sinais que Jesus fazia, eles se aglomeravam, eles vinham de outras nações ali, vizinha, circunvizinha, e vinham ter com Jesus. Então, fala aqui a palavra nesse texto aqui, aliás, em todo lugar no Isaías, ele está falando, normalmente é de Jesus que eles estão falando. Aqui não é diferente, né? Ele está falando do próprio Jesus. O Senhor Deus é santo de Israel, porque Ele te glorificou. Então vou parar aqui, porque não dá nem tempo foi só um pouco da palavra aqui. O resto eu li, mas precisaria mais tempo para explicar mais ela, melhor, né? Mas assim, gente, temos que buscar na palavra o alimento para o espírito, para o faminto que não tem o pão para o espírito, para a alma, para o corpo. Para o corpo seria o normal, o alimento. Agora, para o espírito é a palavra de Deus. E nós temos que buscar dentro da palavra de Deus. Aqui está o fortalecimento para o espírito. E o espírito estando forte pela palavra, o corpo também passa a ter saúde. E a alma, porque o corpo é a alma vivente. Tira fôlego do corpo, você foi. E o que faz todo esse mover do corpo e do intelecto, a capacidade de pensar, é o espírito. Ele faz isso tudo. Tira o espírito do corpo para ver, nem pensa e nem move um dedo, desfalece. E tanto é que quando você pede para que o espírito da pessoa, às vezes está fora do corpo, que eu já cansei de orar assim, então às vezes pede para que venha o espírito sobre o corpo dele. Que já aconteceu comigo, Jesus ressuscitou a pessoas aí, e foi assim, então, que o Espírito também me mandava orar para que viesse o espírito da pessoa, do fulano e tal, no corpo dele, porque já não estava no corpo, ele já estava desfalecido, já tinha morrido o corpo. Aí ele volta, aí traz vida, porque o corpo é que faz o mover do corpo e faz funcionar o intelecto, né? A respiração, tudo da pessoa. É o próprio espírito. Se tirar o espírito, desfalece o corpo. E o corpo é também abençoado pela palavra, como é o alimento do espírito. Então, o espírito estando sadio, o corpo também está. Amém? Vou fazer uma oração, está terminando aqui, já passou. Soberano Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Papai, abençoa todos os povos, nações, tribos, línguas e da face da terra. Aqueles que precisam de cura sejam curados, aqueles que precisam de libertação sejam libertados, aqueles que precisam ser salvos sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que tudo seja para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.